Olá, bom dia. Estamos começando o nosso querido programa Fino Trato, aqui diretamente da Avenida Paulista, São Paulo, Brasil. Um bom dia a todos e eu tenho aqui em nossos estúdios José Aquino. Olá, José Aquino, tudo bem? Tudo bem, Mara? Prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. José Aquino, eu vou falar um pouquinho do perfil do José Aquino, que é engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, executivo de vendas em grandes empresas e hoje é diretor da Avancorp, é isso? Isso. Além de presidente do grupo BNI Interação. Parabéns! Obrigado. Aproveitando, eu coloco o BNI, que é um dos nossos grandes parceiros. O BNI é a maior e mais bem-sucedida empresa de networking e negócios do mundo, presente em 55 países há 29 anos. Nós vamos falar um pouquinho da sua empresa, da Avancorp, que ela trabalha, gostei dessa definição aqui, transformação de pessoas e geração de sucesso. O engenheiro ele tem um perfil um espectro tão grande, não tem? No sentido de trabalha com vários fatores. Engenheiro é sucesso em qualquer área, principalmente na área com pessoas, porque ele tem uma mente lógica, objetiva. E muitas pessoas que trabalham na parte de gestão com pessoas, nem todos, a formação de engenharia, opinião minha, tá? Eu acho perfeita para esse tipo de função. E diz o popular que ele se dá bem em muitas áreas. É que, na verdade, a engenharia ela prepara você para trabalhar em áreas distintas. É um grande exercício de abrir a cabeça e pensar fora da caixinha. Às vezes é bom, às vezes é problema. Com certeza. A gente ser muito lógico, às vezes as pessoas também têm um pouco de problema com isso. E aí o exercício é... Sim, e você como americano tem uma mente mais assim, racional, não sendo latino? Eu sou um americano de origem brasileira, a família é toda brasileira. Tá. Meus pais moraram 5 anos nos Estados Unidos e eu acabei nascendo lá por causa disso. Entendi, não não tem aquela... Gosto, mas sou mais brasileiro do que americano. Vamos falar um pouquinho da sua empresa, Vamos Aquino? lá. A Avancorp ela foi fundada em 2010, ela surgiu de um sonho de vida que era poder desenvolver pessoas, que é o que a gente está conversando aqui, para que elas ajudem a si mesmas, suas famílias, suas empresas e seus países a obterem sucesso. Esse foi o foco principal. Ok, vamos falar um pouquinho desse sucesso. Como são feitas? Qual é a sua metodologia, se é que posso chamar assim? Como é feito esse trabalho? Esmiuça para a gente de uma maneira o mais simples possível. Assim, como é feito esse trabalho? São dinâmicas? Eu vi aqui que você trabalhou como executivo de vendas, né, em grandes empresas, como por exemplo Trabalhei na Monitel, que é uma empresa de telecomunicações que está no mercado até hoje. Trabalhei na antiga TVA, que hoje faz parte da Vivo. Okay. Trabalhei na empresa que deu origem ao Host, né, que era o Plugin. Então, trabalhei numa multinacional sueca chamada Rockstack, que é líder de segmento de mercado. Fui gerente nacional de vendas. Ou seja, um executivo já com muita bagagem nacional, internacional. Sim. E como na Avancorp também presta serviço, não presta para grandes empresas? Eu vi aqui que tem um portfólio maravilhoso. Conta um pouquinho. A gente tem clientes de vários segmentos e o foco, talvez seja o diferencial da empresa, você perguntou como é que a gente trabalha. O nosso principal foco é entender contexto. Então é nossa obrigação conhecer as várias técnicas, os vários processos, as várias teorias, mas o nosso objetivo não é ensinar o que fazer. O nosso objetivo é entender o contexto de cada cliente, seja grande, seja pequeno, e construir junto com ele estratégias que façam sentido para ele. Então, claro, a gente vai usar as teorias acadêmicas, mas se ele quiser aprender o que fazer, ele faz um MBA. Okay. A gente vai lá e trabalha com ele para que ele construa coisas que façam sentido. E isso depende das pessoas. Seria mais ou menos assim, vamos supor, é feito um diagnóstico, você vai até uma empresa, faz um diagnóstico, faz todo um levantamento, a gente chama até de uma anamnese, porque é algo bastante profundo, sim. É um levantamento de dados, de posição dessa empresa, enfim, uma varredura de como ela está. Seria esse o caminho? Na verdade, é uma etapa inicial. A primeira definição é aonde a empresa quer chegar. Sucesso é uma coisa muito pessoal. Cada um tem uma definição diferente de sucesso. Então, para aquela empresa, para aquele empresário, para aquela situação, qual é o sucesso pretendido? Aonde se quer chegar? E aí sim, a gente faz esse diagnóstico todo, essa anamnese, como você usou, e aí, em função de quem são as pessoas, das habilidades que ela tem, dos valores delas, de onde a empresa quer chegar, do contexto todo, a gente constrói estratégias que façam sentido. Então, a gente não apresenta uma solução pronta.
Sim, não é, o ser humano não é receita de bolo, Exatamente. não é? Né, que você apresenta E aí é diferente da engenharia. É diferente da engenharia, que é uma ciência exata. Exatamente. Mas assim, eu digo do engenheiro por ele ter metas e ele ter um foco, né? Sim. Ele ser centrado, geralmente são pessoas centradas, diferente um pouco às vezes do profissional da área de humanas, que costuma às vezes ficar mais devagar um pouquinho. E tem muito aquela questão Porque de quando... é bom, são características. Claro, não, são coisas diferentes. Características. Exatamente, não tem melhor ou pior, Exatamente. tem o mais adequado para cada situação, cenário. com certeza. O que acontece muitas vezes, isso acontece com grandes empresários, isso é natural, isso acontece comigo como empresário, né? Com profissionais liberais, isso acontece o tempo todo. Quando você está no meio do problema, às vezes você não consegue enxergar aonde está o limite dele, o que você tem que fazer para sair. E o olhar externo, com o foco de trabalhar o contexto e não trazer uma receita de bolo, permite que você crie estratégias para sair dali e chegar onde você quer chegar. Aqui é difícil mexer com crenças, porque eu acredito que esse trabalho mexa com crença, com valores. Sim. É difícil, porque principalmente o adulto, ele tem já alguns modelos que não são os mais saudáveis, mas são modelos enraizados, que muitas vezes esses modelos lhe garantiram a sobrevivência. Exato, esse ponto é fundamental. As pessoas não fazem determinadas coisas porque não trazem resultado para elas, elas fazem porque trazem resultados para elas. A questão é entender se esses resultados são de curto prazo e são iguais aos resultados que elas esperam no médio e longo prazo, ou se eles são diferentes. Se funciona para elas, está tudo bem, se não está machucando outras pessoas, se não está levando a empresa numa situação de risco, não tem por que ficar debatendo se aquilo está certo ou está errado. Não existe o certo ou errado. A questão da crença e dos valores ela é importante quando você tem situações de conflito, porque você vai agir de acordo com seus valores e suas crenças. Então não é que talvez você tenha que mudar tudo, mas pelo menos você tem que entender quais são os valores que estão na mesa, aonde a empresa quer chegar, como cada pessoa vai reagir numa situação de conflito ou de crise. E aí às vezes você precisa talvez alocar melhor algumas pessoas. A gente raramente trabalha com substituição de pessoas, às vezes é muito a questão, será que esse é o perfil mais adequado para aquela função? Será que o objetivo que essa pessoa tem naquela função está alinhado com o que o parceiro dele tem na outra função? Isso é a base de um trabalho. E aí as pessoas começam a perceber conflitos de sócio, questões de sucessão de empresas familiares. Sim, é delicado. Pessoas que mudaram de vida ao longo do tempo e não faz mais sentido continuarem naquele negócio. Então tudo isso acaba sendo analisado de uma certa maneira. Porque a nossa vida é dinâmica, né? Exato. Então o que foi maravilhoso num determinado momento, hoje, para todas as áreas, aquilo pode ser completamente inadequado. E hoje tudo muda muito rápido. Então você precisa ter alguém que te ajude a, puxa, mas é isso mesmo? Será que é isso? Será que continua sendo isso? Aquele caminho que nós trilhamos para os próximos 2 anos, é isso mesmo? Mudou alguma coisa? O que mudou? Então, o trabalho é muito fazer esse contraponto, trazer a discussão, promover esse debate, obviamente de forma controlada, sem expor as pessoas, para que uma empresa, ela paga negócios, mas as pessoas fazem negócios. Então, se você não tiver alinhamento entre as pessoas-chave da empresa, cada um rema para um lado, o barco não sai do lugar. Se faz muita força... E afunda, né? Mas não... Talvez ele até não afunde, mas ele vai ficar girando no mesmo lugar e eventualmente as pessoas vão olhar assim, puxa, mas isso não faz sentido para mim, eu vou embora. Porque eu não estou indo a lugar algum. Perfeito. E não existe nada parado, né? O nosso universo é dinâmico. Sim. Eu gosto muito dessa colocação, não existe nada parado. O que não está indo para frente está indo para trás. Para algum lugar está indo. Está indo. Para algum lugar está indo. Não está parado. Você fala, não, estou dando um tempo. Assim, é meio... Tem que tomar cuidado, não é? Porque é meio ilusória essa situação. Eu gosto muito da questão de diagnósticos, da anamnese, seja a área que for. São os autoexames, né? Que pode ser feito na nossa vida pessoal. Exato. Enfim, tem um senso crítico, não mas de busca, de melhoria, de progresso. Exatamente. Né? Tudo pode ser melhorado. Nada é perfeito. Tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. E se isso for um hábito, você acredita que o brasileiro tem essa cultura? Porque assim, nós estamos vivendo um momento, vamos colocar 2 décadas, tá? Que foi uma abertura de mercado, e com essa abertura de mercado, você deve se lembrar, quando assim, isso veio para a parte de carros, bens de consumo, etc. Só que veio a mentalidade junto. Cursos, a questão da internet, né? Ela globalizou, ela deu, assim, ela fechou esse processo, vamos dizer assim. Foi um antes e um depois. Quando eu falo fechou, assim, fechou aquele e abriu um novo. Eu acho que a gente vai olhar a história daqui a 100 anos
E esse período que a gente vive hoje é uma nova revolução industrial. Com certeza, As pessoas vão estudar isso no futuro como uma nova era. Exatamente. E a gente faz parte desse processo. Não, existe um dado, inclusive, a esse respeito, que é um dado verídico, confirmado, que a revolução, falando do Facebook, né, das redes sociais de comunicação, é uma revolução tão grande apenas comparado com a revolução industrial. Sim. Não sim. é? Porque ela mudou a maneira de se interagir, hoje é tudo muito rápido, muito acessível. Não é? Então fica algo bastante dinâmico, e se você não tem esse hábito de fazer esses diagnósticos, tanto na vida pessoal como em empresas, porque uma empresa não suporta, na vida social a pessoa pode ficar na vida pessoal meio às vezes deprimida um tempo, meio para baixo, enfim, mas uma empresa tem que girar. A empresa não, ela tem que girar. E isso parece às vezes até uma questão muito, puxa, mas como é que eu aplico isso no negócio? Aí eu costumo fazer uma pergunta para alguns empresários, eu pergunto o seguinte: vamos pegar um exemplo da Apple, a gente citou algumas marcas. Tá. Vamos falar de Apple, você está com um iPad na mão. Tá, não tem como, né? A Apple vende computadores? Eu acho que não. Ela usa computador como uma plataforma para vender outra coisa. Exatamente. Os concorrentes dela vendem computadores? Talvez alguns sim, outros não. Exato. Mas será que são realmente concorrentes? Então a pergunta que a empresa tem que fazer é a seguinte: qual é a minha oferta de valor? O que eu realmente vendo? Eu uso cadeira, banco, computador, caneta como plataforma para entregar alguma coisa. Mas o que eu realmente vendo? O que tem por trás disso? E para quem eu vendo? Será que eu estou vendendo para o público correto? Ou será que eu tenho público porque esse cliente é um cliente fiel, mas talvez eu devesse oferecer outra coisa para ele, não o que eu ofereço hoje? Essa é a questão da mudança muito rápida no mundo. O que você fazia 2 anos atrás, talvez teu público não queira mais hoje. Então, como é que você sabe o que você tem que oferecer para ele? E aí vem toda a estruturação de quais são os recursos que você tem, como é que você atinge esse público, quais são os canais que você vai trabalhar, que estrutura você precisa manter. Aí vem toda a espinha dorsal de um negócio. Mas se você não tem plena convicção de que aquilo que você oferece de valor, o teu cliente enxerga como valor, o teu negócio morre. Então essa é a principal análise que a gente faz antes de estruturar o resto da empresa. Agora, uma dúvida. Quando você chega assim para fazer esse diagnóstico, você já fechou o contrato com a presidência, enfim, com o staff, vamos dizer assim, né, da direção, diretoria, etc. Quando você chega para num outro escalão, existe uma resistência ao seu trabalho? Porque as pessoas têm medo, né? Quem é essa pessoa que veio aqui me analisar meu trabalho? Meu Deus! Não é? Pode existir. Esse conflito, essa relutância em trabalhar, ela normalmente está presente. E aí a questão é você criar um ambiente seguro e mostrar para as pessoas que aquilo é em benefício de todas elas. Então eu costumo dizer para os sócios das empresas, para os diretores que me contratam, que apesar de eu ser contratado pela empresa, eu vou trabalhar com os indivíduos. Para que a empresa tenha resultado, mas os indivíduos vão ser trabalhados, eles precisam ser respeitados no processo. Se a pessoa não está interessada, ela não está interessada, é melhor que se descubra logo. Sim. Mas a ideia é como é que essas pessoas podem construir juntas para que a empresa tenha melhores resultados, o que é bom para o sócio. Com certeza. Nós passamos um momento, assim, a sociedade é dinâmica como tudo. Então, tínhamos um momento anterior onde houve muito desemprego no Brasil. Sim. Então, num contexto de medo, uma pessoa que vai fazer diagnóstico fala, nossa, né? Posso ser demitido. Eu acho que existe ou ser substituído. Existe esse receio. Numa economia mais estável, que eu posso dizer que foi um período, porque está mudando, infelizmente, né? Eu acho que nós estamos tendo aí alguns... Enfim, a economia mudou de 2 anos para cá. A economia tem altos e baixos, isso é natural da história da humanidade. Assim, mas é que nós passamos momentos muito difíceis, né, no passado. Então, Sim. acho que ainda marcou essa geração do adulto jovem. Ainda Sim. tem esse fantasma, né, do desemprego, do ser demitido, do ficar desempregado. Não é? Sim. É um fantasma que ronda. E é uma questão cultural, né? Então, uma das coisas que a gente procura trabalhar nesses projetos é exatamente a questão multicultural. Isso envolve não só a origem das pessoas, se elas são brasileiras, estrangeiras, de tal região do país ou de outra região do país, como a questão de gerações diferentes, crenças diferentes, valores diferentes. Isso tem que ser trabalhado para se criar uma terceira via dentro da empresa que faça sentido para todo mundo, é o engajamento. Se existisse uma fórmula de você ter equipes de alto desempenho, uma fórmula simples, seria você misturar diversidade com engajamento. E essa é a coisa difícil. Porque é muito fácil, se a gente tem simpatia um pelo outro, gostamos das mesmas coisas, nós nos engajarmos num projeto. Com certeza. É a história do vamos fazer um churrasco lá em casa, temos essa afinidade, então nos engajamos. Como é que você engaja pessoas que são diferentes?
Esse é o grande segredo. Se todos forem iguais, a empresa vai morrer porque ela não tem a diversidade. Mas se você só tiver a diversidade e não conseguir alinhar, você só vai ter conflito. E esse talento. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Alinhar as diferenças. É isso aí. Né? Esse é o grande trabalho. A questão da diversidade, como eu falei, perfis diferentes, egos, eu gosto, egos, eu acho que muito importante colocar isso. Você com certeza deve concordar comigo. Numa pesquisa, fazendo um levantamento de dados, eu verifiquei uma frase que me chamou muita atenção, que diz o seguinte, que hoje as corporações são o Coliseu moderno. Ou seja, o combate é feroz. Exato. É feroz. Exato. Né? Mas é um combate, assim, um jogo de egos, né? Com todos os seus derivados. Não é? Todas as coisas, com egoísmo, egocentrismo e por aí vai, todos os derivados. E como todas as coisas na vida, existe o lado bom e o lado ruim. Né? Se não houver ego algum, não existe a motivação interna de fazer alguma coisa acontecer. Ele tem que estar a nosso serviço. Então, como é que você equilibra essas coisas? Esse é o grande trabalho. E é por isso que eu digo, não tem receita de bolo. Não tem. Duas empresas de mesmo porte, do mesmo segmento, que oferecem mais ou menos a mesma coisa para o mesmo perfil de público, podem ser completamente diferentes por dentro, porque as pessoas são diferentes, as motivações são diferentes, os valores são diferentes. Como é importante estar alinhado, né? Como é importante a pessoa acordar e trabalhar com prazer. E um trabalho como o seu, eu acredito demais, porque eu sei que ele valoriza o dia a dia da pessoa. É isso. Né? Valoriza a qualidade do dia a dia. Eu sou uma pessoa que, eu penso o seguinte, a vida, ela é hoje. Porque tem pessoas que dizem o futuro. Não, a qualidade do dia a dia. Não é? Bases bem feitas, alicerces firmes, para aí sim pensar em... Tem pessoas que ficam pensando em projetos enormes, coisas gigantescas, e desequilibram a base, a casa cai. Eu gosto muito de pensar o contrário. Puxa, eu quero ter tal coisa em tal momento. Legal. Um ano antes, o que você tem que estar fazendo para aquilo acontecer? Como assim? E as pessoas não têm, às vezes, essa maneira de olhar diferente. Planejamento, né? Exato. O latino, porque, não sou repente, brasileiro, o latino. Para você chegar daqui a 5 anos em tal posição, você tinha que ter começado ontem. Exato. E isso é viver o presente. Cara, o que você faz hoje que te leva lá? Que evidência você tem de que isso realmente está te levando para lá? E equilibrar com a questão de que você não vive para trabalhar, você trabalha para viver. Aqui no nosso tempo, infelizmente, aqui é limitado, nós estamos chegando ao final, uma entrevista deliciosa, um papo muito gostoso, conteúdo de qualidade. Eu quero agradecer a sua presença aqui, o programa sempre aberto para você. E eu espero que tenho certeza que vocês gostaram. Você quer deixar algum contato, enfim, tem o site da empresa, que é www.avancorp.com.br, telefone São Paulo 11 3382 1506, meu próprio e-mail pessoal, josé.aquino@avancorp.com.br. Vai ser um prazer conversar com quem tiver alguma dúvida, quiser debater alguma coisa. Ok. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença aqui e agradeço ao nosso parceiro, BNI Brasil, que, como eu falei, é a maior e mais bem-sucedida rede de networking e negócios do mundo há 29 anos. Eu gosto muito de dizer há 29 anos, por quê? Credibilidade. Eu acho que eu gosto sempre de frisar. Por que você sempre fala, me pergunta? Porque tem história, entendeu? Exato. Tem história e tem credibilidade. Se você quiser conhecer mais, eu peço também que você entre no site www.bnibrasil.com.br e no Facebook BNI Brasil. Esperamos vocês lá. Um grande abraço e até já!